Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Estamos iniciando mais uma temporada do Luz Espírita, falando em sentimentos que nos elevam a alma. E para começar bem essa temporada, vamos falar do mais importante deles, a base de tudo, o amor. O Rodrigo Leite nos traz hoje as várias nuances desse sentimento. Acompanhe. Eu sem você sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor, tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Você sabe o verdadeiro significado do amor? Vem comigo que o programa de hoje vai tentar explicar um pouquinho dessa palavra que é puro sentimento. O dicionário Michaelis da língua portuguesa traz algumas definições. Amor é, entre outras definições, sentimento que leva uma pessoa a desejar o que lhe afigura belo, digno ou grandioso. Também pode ser sentimento ardoroso ou passional de uma pessoa por outra, que se manifesta em forma de atração física. Michaelis ainda cataloga como atração que tem por base o desejo sexual e completa citando o amor como relação ou aventura amorosa, caso, namoro. Vai além ao sentenciar que amor pode ser o próprio ato sexual, quando é empregado no sentido de fazer amor. E ainda, de forma até antagônica, Michaelis define como sentimento efêmero e inconsequente, um capricho. Até aqui, o significado da palavra amor está longe de explicar o que é sentir amor. Mas uma coisa é certa, muito além do significado da palavra, são os sentimentos que ela tenta explicar. Muitas pessoas buscam na medicina psiquiátrica soluções para os seus problemas de amor. Médicos renomados espíritas como Andrei Moreira, Sérgio Lopes, Alberto Almeida, entre alguns não espíritas, têm uma certa concordância entre si. O ser humano está em constante evolução e os seus sentimentos vão apurando-se conforme ele alcança degraus mais altos de sua própria consciência. É aí que ele começa a entender quais são as formas de amar. Isso mesmo, existem formas de amar. Os estudiosos buscam no vocabulário grego para explicar que há diferentes etapas do amor. A primeira etapa é o amor porneia, um amor voraz e devorador. O amor do bebê por sua mãe. O amor de consumo. Porneia é uma forma de amor que precisa ser respeitada e que ocorre em um momento da nossa evolução. Mas veja, é uma forma de amor infantil, com todas as inseguranças que uma criança tem. Ao crescermos, passamos a cultivar o amor eros, que expressa não somente um amor de consumo, mas também de desejo. Eros era um jovem deus da mitologia grega. É ele que dá asas à nossa libido. Eros já é uma forma mais evoluída de amar. Não estamos mais só no consumo infantil e inseguro, mas já estagiamos naquele amor de uma pessoa por outra, desejando-a e maravilhando-se com ela. Você deve estar pensando que, nos dias de hoje, só existem essas duas formas de amar. Porneia, de consumo, eros, com apelo erótico. Ainda bem que não. Embora pareça que o mundo está piorando, isso não é verdade. É que o mal é muito mais barulhento que o bem. E a sua campanha de marketing muito mais eficaz. Mas sim, temos mais duas formas de amar. Filia e ágape. O amor filia, que é muito interessante. A gente encontra em filosofia, amor à sabedoria. Filantropia, amor aos seres humanos. Filia é o amor parental, a amizade entre os parentes. O amor da mãe ou do pai pela sua criança e vice-versa. É igualmente o amor de irmãos. É o amor da hospitalidade, o respeito aos outros. É o verdadeiro amor-amizade entre dois egos, duas pessoas. É o amor do dar e do receber. Uma relação de confiança, ajuda e parceria. É uma qualidade de amor que manifesta uma grande generosidade do coração. Doação, devotamento. Como dissemos, conforme vamos apurando nossos sentimentos, temos que alcançar o amor ágape. Palavra grega que pode ser traduzida como graça ou gratuidade. É esta gratuidade em que se ama por nada, por causa de nada.
é o amar sem ter nada em troca. Amar não a partir da sua carência, mas amar a partir da sua plenitude. Agora que você sabe um pouquinho das 4 formas de amar, que começa em porneia, passa por eros, vai para filia e resplandece em ágape, eu te pergunto, em qual jardim você quer cultivar a sua forma de amar? Acho que a maioria de nós vai responder que o desejo é alcançar o amor ágape. Mas como fazer isso? Emmanuel explica. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado. O amor é hálito dele mesmo, penetrando o universo. Eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por ele à Terra para clarear-nos a senda, em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa, descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor e ajudando sofrendo por amor. Se podemos dar um primeiro passo nessa caminhada, basta lembrarmos da lição: amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. Muita paz. O programa Luz Espírita hoje vai entrevistar Wagner Gomes da Paixão. Ele é de Belo Horizonte, atua como expositor espírita no Brasil e no mundo, fazendo palestras por todos os lugares. Ele também é escritor com mais de 28 títulos, não é isso, Wagner? E está disponível, já todos os livros publicados, está disponível no site que vai aparecer aí para vocês, que é grupodabenção.org.br, o qual ele é fundador. Wagner, seja muito bem-vindo ao Luz Espírita. Obrigado, Luciana. É um prazer estar com vocês. A gente respeita o trabalho que vocês têm feito de divulgar a doutrina, o evangelho. E para nós é uma grande alegria poder compartilhar esse conhecimento superior. Maravilha, obrigada mesmo por estar aqui, Wagner. Olha, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o amor. O amor é um tema universal, né, Wagner? Ele desperta as mais diversas reflexões. Mas, afinal, o que significa amar de verdade? Será que a gente consegue definir o amor? O amor é a definição que João Evangelista deu para Deus. E o amor caracteriza toda a missão de Jesus no mundo que dividiu as eras. Nós estamos espiritualmente num plano de relatividade. E nesse plano de relatividade, a gente não consegue abarcar o todo, mas a gente consegue depreender o amor a partir do desamor. Então, quando você vive guerras, quando você vive conflitos, quando você vive vaidades, presunções, orgulho, egoísmo, você depreende que isso é a ausência do amor. Então, naturalmente, você se remete a essa fonte dadivosa da vida, porque amor é vida, e vida em abundância. E a gente precisa de experiências, embora embrionárias, grosseiras, no plano das reencarnações, no plano da nossa evolução, para exatamente acordar esse potencial que é uma herança de Deus a todos os seus filhos. Wagner, e a gente pode considerar o amor como um fundamento biológico do ser humano? Sem amor, não haveria nenhum tipo de manifestação da vida. Quando a gente parte, até cientificamente, com o que nós já detemos nas ciências, para observar o fenômeno da vida biológica, somente uma força superior às que conhecemos poderia acalentar isso. Os espíritos usam, geralmente, figuras de linguagem muito bonitas, e que é algo espetacular na história da humanidade, porque não se consegue, analiticamente, racionalmente, dizer de coisas que estão contidas na alma, que é muito mais do que essa comunicação restrita que nós temos aqui no planeta. Então, as figuras de linguagem falam isso. Então, os espíritos dizem assim,
Lança-se barro no rio e a corrente dissolve aquilo, mostrando que o poder da prestação de serviço em nome do amor está acima de qualquer agressão. Uma planta podada responde com mais verdura e mais frutos. Então você vê que são imagens que falam desse poder. Você tem experiências que são catalogadas pelas ciências, pelos homens, nas diversas áreas, seja de crença, seja de especificamente científica, que vão mostrar que não existem explicações para determinadas curas, para determinados fenômenos biológicos ou de comportamento que transcendem todas as catalogações dessas ciências ou desse conhecimento que é comum aos homens. Então, é uma força muito superior e que, na verdade, é íncita e explícita. É muito bonito. Vamos falar um pouquinho da importância do amor entre as relações e se existe diferença de amor nas relações. Por exemplo, o amor entre homem e mulher, amor de pai e filho, mãe e filho. O amor ele tem multifaces. O Espírito Emmanuel disse assim, o amor é o sol de 1000 faces, brilhando para todos. E o gênio de 1000 mãos, amparando por toda parte. Essa é a expressão do amor, definida pelo benfeitor espiritual de Chico Xavier. E a gente percebe que a graduação do amor, porque se você for estudar da reencarnação, você vai perceber que o elemento que foi um parceiro no passado, uma parceira, ele tem que sublimar essa potência de amor, muitas vezes renascendo como filho desse elemento que foi parceiro, daquela que foi parceira. Porque o amor ele precisa ter todos os prismas. Então, nas relações múltiplas que as reencarnações definem, o amor está sendo talhado. É como um diamante que vai sendo burilado e ele vai apresentar aquelas nuances que refletem com beleza o brilho da luz. É mais ou menos isso, para a gente poder entender. Então, toda relação é sagrada. Em toda relação, dentro do que ela especifica, do que ela codifica, é preciso que a gente dê o melhor, porque nós estamos aprimorando a nossa capacidade de amar. Nós estamos aprimorando a nossa capacidade de amar, mas quando a gente pensa em aprimorar, a gente idealiza o amor como algo assim muito perfeito. Isso é um equívoco? Não, porque você nota que a planta busca a luz do sol. Ela pode estar numa reentrância abismal. Ela vai em direção ao sol. Esse tipo de instinto que revela a natureza intrínseca das potências dos seres, buscam amor. Nós idealizamos em expectativa um amor muito puro, muito transcendente, muito completo, segundo a nossa natureza. Mas o objeto do nosso amor pode estar numa posição evolutiva ainda precária e muitas vezes assacado de compromissos, de culpas, de recalques, de problemas herdados, se não nesta vida, de outra vida. Então ele vai apresentar o amor dele dentro de filtros mais personalistas, mais exigentes, mais egóicos. Mas isso não significa que não ame. A questão é que ele enfrenta dificuldades pessoais, né, que estão estratificadas na sua psique. Então é preciso que a gente tenha a paciência. É interessante que Kardec fala que a gente vence esse processo obsessivo, ele vai estudar isso. Ele diz que a gente vence esse processo obsessivo com paciência e oração. E a gente diria que toda relação difícil é um processo obsessivo, se não da própria pessoa, no vínculo que existe entre os dois. Porque às vezes tem alguma mágoa de passado, se não dessa vida de outra. Então é preciso que a pessoa acalente na forja da paciência, confiando em Deus e buscando forças superiores, aquilo que vai ser formoso um dia. E a experiência mostra isso. Porque as pessoas que às vezes se desvinculam, mais à frente, depois de muitas experiências, assim, a gente não deveria ter desistido. A gente poderia ter persistido, porque fez muita falta, ficou um buraco na alma. Então, a gente vai ver esses depoimentos, mostrando que o que se precisa é investir e não desistir. Com isso, você acha que, na essência, nós somos todos criaturas amorosas? Essencialmente.
Por quê? Nós temos aí as expressões doentias, enfermiças das almas, da psique dessas almas encarnadas, que são processos de autodefesa. Todas elas, de alguma forma, baseadas no medo, que gera a insegurança, o temor e a agressividade. Se a gente for pesquisar todos os grandes problemas de relacionamento no mundo, elas têm como por base o medo, em razão de ferimentos, em razão de frustrações anteriores, em razão de inseguranças que não obtiveram quando investiram, quando se entregaram. Toda pessoa que confia e é lesada sai traumatizada. Então nós temos uma humanidade muito ferida. E essa humanidade ferida, ela tem dificuldade de se entregar àquilo que é a essência dela, que ela herdou de Deus. Todos nós somos passíveis de amor. Mas ela vai demonstrar isso. Às vezes não demonstra com o ser humano, mas ela vai mostrar com um animal. Ela vai mostrar com uma planta. Ela vai mostrar dentro de um ideal ecológico, né? E muitas vezes até de amparo mesmo a crianças, ou ao idoso, ou a pessoas em vulnerabilidade, que ela não consegue, às vezes, fazer com um parceiro ou dentro de casa com a família. Porque, às vezes, ela sente que está com pessoas que já colocaram-na em risco. Isso pode não ser consciente, mas existe uma intuição. E ela pisa com cuidado. Às vezes, você vê um conflito de pai e mãe, mas é um cobrador. Às vezes, o filho problemático, que tumultua a vida do pai e da mãe, é um cobrador do passado, porque os pais no passado destruíram a confiança que ele tinha. Então, vão devolver a vida para ele e vão tentar recuperar isso, mas a pessoa não vai entregar de pronto, porque o perdão é um processo complexo, porque a pessoa precisa estar confiante para poder dizer assim, não me importa mais, eu esqueci. Você diria então que o desamor surge desse medo? O desamor surge do medo. Nós temos grandes escolas ou grandes expressões da psicologia e até da religiosidade, não da religião formalizada, mas da religiosidade, propondo que a antítese do amor é o medo. E nós temos um texto de Jesus, que é a parábola dos talentos, em que ele deixa bem claro que o grande comprometimento do ser foi exatamente ter medo e enterrar o talento, e não multiplicar o talento. Você note que essa parábola explica o problema das relações, porque a pessoa que teve 5 multiplicou com mais 5, investiu, se entregou à empreitada. A outra teve 3 mais 3, mas o que teve 1 enterrou com medo de aplicar aquilo e ela foi amaldiçoada por isso. Então nós nos enterramos por medo de amar, por medo de investir. E é interessante porque em estudando espiritualidade a gente percebe que o prejuízo é de quem não ama. Porque quem ama, mesmo não recebendo ali naquele momento, ele tem esse crédito para o infinito da vida. Ele nunca perde. Então, essa criatura segue o seu roteiro. O problema é de quem enterrou o talento. E é o que a parábola ensina. E você acha que a criatura que nasce, cresce no desamor, ela é capaz de se reestruturar? Eu tinha dito para você que o desamor dá a dimensão do amor. Então, nós temos experiências com pessoas que foram muito maltratadas e que não se tornaram criminosos, se tornaram pessoas altruístas, amorosas. Você quer ver um exemplo claro no nosso movimento espírita? Chico Xavier. Chico Xavier foi torturado dos 4 para 5 anos até o momento em que, já adolescente, ele é recebido pela segunda mãe, ferido, com autoestima no pé e todo desconfiado por causa dos maus tratos recebidos. Mas para Chico Xavier, o desamor, a obsessão da que tutelou ele, a fome, o abandono, a solidão, funcionaram por moldura do que é o amor. E ele passou, então, a se reconstruir a partir disso para ser o arauto do amor no Brasil e pelo mundo. Quando você vai entender outros que se rebelam, se revoltam e passam a descontar nos outros as frustrações, os recalques, os sofrimentos que receberam na infância, na juventude ou na vida, não é? Então, assim, é uma escolha.
É uma escolha, sem dúvida. Eu acho que é o único fatalismo, né? Todos nós seremos capazes de amar em toda a essência que é o amor mesmo, né? Exatamente. Quando a pessoa se rebela, ela está se rebelando contra as lições que a vida lhe preparou. Aí você diz assim, mas pelo amor de Deus, você dizer que maltrato é ingrediente de evolução? Sim, porque somos espíritas. Não justificamos a violência, mas entendemos por que ela existe no mundo. Uhum. Jesus disse assim, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Então ele já estava previsto, é uma lei. Lei para mundos como a Terra, que é mundo de expiação e prova, porque a pessoa muitas vezes impôs isso a outrem. E ela precisa da experiência para poder ter a dimensão do que ela fez, como espírito, no tempo. Porque se você não experimenta em si, você não sabe. Muitas vezes a gente tem ações inconsequentes. Você não tem consciência disso. Até mesmo numa terapêutica, psicanalítica ou psicológica, você vai perceber que se você não toma consciência dos seus processos, por mais dolorosos, você não tem aquilo que o Jung dizia sobre a individuação. Você se torna um elemento pleno das suas potências. Você não tem individuação se você não experimentar em si o reconhecimento daquilo que você varreu para debaixo do tapete, que está no inconsciente, que você nega. Mas ele grita nos seus xistes, nas suas manias, nos seus atos falhos, nas suas ideações, né? Nas suas repetições. Nas suas crenças limitantes, né? Não é? Aí está a importância da gente perceber o que é de fato o amor e qual a importância da gente tratar isso de forma delicada na infância, né? Porque é aí que você vai construir um ser humano. Né? Você pode preparar o elemento desde que ele surge na Terra, né? Desde que a fecundação, ali começa a gestação. Então você pode preparar com amor essa pessoa que vai nascer num clima diferenciado. É o que a gente está objetivando com a regeneração. Você está ajudando a pessoa a esquecer o mal, porque você embala ela com esse amor, com essa compreensão que está acontecendo no nosso mundo. A gente não vê só as aberrações. As aberrações, elas são muito divulgadas porque elas impressionam e dão ibope. Mas não é? Então é um processo ainda muito de sensacionalismo. Mas a ênfase deveria ser dada para as muitas coisas bonitas que estão acontecendo no planeta, que significa o cuidar, que é uma faceta do amor, o cuidar, o inserir. Não é? A gente não precisa brigar, a gente só precisa acolher, cuidar, estimular, porque esse é o processo da educação que Kardec defende bebendo na fonte de Verdun, né, com seu grande mestre na educação. Então você vai ver que Pestalozzi ensinou isso para Kardec e ele divide as eras da educação ou da pedagogia da educação, do mecanismo de se ensinar. E você passa a compreender isso. Então, por exemplo, a gente vai... você faz um paralelo. Na psicanálise, por exemplo, que é uma ciência, você não tem julgamento, porque o ser está em construção. Então, você ouve e ajuda a pessoa a tomar consciência de si própria. Agora, curiosamente, as religiões fazem ataque e criam guetos e excluem em nome de preconceitos, de interpretação do que é a religião. Mas a religião não é isso. A religião é religare. Então, o religare, quando ele existe, ele acalenta. E isso é do ser humano, porque o ser humano se compadece. A gente sente solidariedade. Por mais duro que uma pessoa seja, tem uma hora que ela se compadece. Ele sente a compaixão, que é aquela parábola do elemento que compadeceu e pôs na limária e levou, enquanto que os religiosos passaram à frente indiferentes. Não é? É o bom samaritano. Então, assim, são coisas que a gente vai descobrindo do amor. Ele é endêmico. A gente é que tenta bloquear. E por perturbação de leitura e de comportamento, a gente como que mescla o personalismo nele. E ele não pode ser o que ele é. É verdade. Wagner, eu acho que esse talvez seja o nosso objetivo. Divulgar um pouco mais sobre o amor para ver se ele contamina. Então, eu quero te agradecer
por estar aqui com a gente hoje, tentando entender melhor sobre esse sentimento que é tão puro, que é tão incrível e que nos faz crescer tanto e evoluir. Que a gente possa disseminar o amor cada vez mais e que a gente possa contaminar as pessoas nessa corrente do bem. Obrigada pela sua presença, pela sua contribuição. Eu que agradeço. E eu terminaria dizendo a você que eu tive uma conversa hoje com uma grande psicanalista que tem assim, mais de 40 anos de trabalho em São Paulo, é uma referência. E ela conheceu a doutrina espírita e estava me contando que como ela definia Moisés, por exemplo, como um neurótico. E diz ela que hoje ela faz uma outra leitura em razão da compreensão da vida, das experiências que ela somou. E que ela disse o seguinte: Wagner, eu estava vendo um filme sobre o Talibã, comecei a ver aquilo e vi que aquilo me instigava a um lado tão sombrio, porque o ser humano ainda tem essas lacunas, essas sombras, sim, como dizia Jung. Então eu desliguei aquilo e procurei algo de uma mensagem de amor mais bonito, porque nós estamos precisando incentivar o amor. Isso na fala de uma pessoa que não é religiosa, que é uma psicanalista com experiência de 4 décadas em São Paulo, que é um caldeirão de neuroses. Sim, então você vê que ela chegou a essa conclusão per si, sem gueto religioso. Ela falou assim: hoje eu sinto que a gente tem que procurar as coisas bonitas do amor para estimular a vida, que é o que está faltando nessa pandemia, com as provas que todos nós de alguma forma estamos enfrentando. O amor, buscar as referências do amor, a beleza do amor, porque ele está dentro de nós, às vezes como uma semente para germinar. Então a gente deixa esse recado bonito, que a ciência reconhece, que o amor é o caminho de todos nós. Sem dúvida. Inderrogavelmente. Gratidão, gratidão mesmo. Muito obrigado, muita paz para vocês aí, que o amor seja o nosso lema em todas as circunstâncias da vida. Que assim seja. Gratidão, Wagner. Obrigado, Luciana. O Luz Espírita volta já. Poucas pessoas conseguem encontrar as palavras exatas que consigam traduzir esse sentimento. Mas, com certeza, o amor é uma linguagem universal, capaz de comunicar o bem entre todos os seres. Toda ação motivada pelo mais sincero amor traduz tudo o que esse sentimento não consegue dizer em palavras. Seja muito bem-vindo a mais um quadro Jesus no Mundo. Nesse quadro a gente aprende os ensinamentos de Jesus e como colocá-los em prática no nosso dia a dia. E como o programa de hoje falou sobre amor, nada mais justo do que relembrar uma grande carta de Paulo quando ele fala sobre o amor. Então eu peço licença para ler para vocês a carta de Paulo que está lá em 1 Coríntios, para que a gente não tenha nenhum erro e seja fiel à mensagem. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como sino ruidoso ou como símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse o amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se eu não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, como Paulo falou na sua carta, é preciso entender esse amor. E para isso a gente vai dividir alguns pontos para a nossa reflexão no quadro de hoje. É o seguinte, o primeiro ponto que a gente quer trazer é o amor de Deus. E para isso eu gosto de lembrar lá de João, na primeira carta de João, que ele fala assim: Deus é amor. Então é preciso entender essa característica que João coloca para Deus e já fazer uma relação com os atributos da divindade que Kardec coloca lá em O Livro dos Espíritos. É o seguinte: Deus é amor, e aí os Espíritos falaram que Deus é justo e bom. Essas características, tanto de justiça e de bondade,
necessita de uma das características fundamentais, que é o amor. O amor de Deus, então, nós podemos entender como uma manifestação na sua criação. Então nosso mundo, dá para pensar durante a nossa vida quais são as manifestações desse amor de Deus. Você na sua casa aí pode pensar que você conseguiu acordar hoje, que você nasceu. Todas essas coisas, e inclusive coisas que a gente acredita não ser tão boas, são manifestações de Deus, do amor de Deus. Porque na verdade, lá no fundo, Ele quer que a gente cresça espiritualmente. E as circunstâncias da vida, por mais que a gente acredite não serem boas, na verdade, tem como objetivo o nosso progresso espiritual. Ou seja, isso é uma manifestação do amor de Deus. E nós não podemos esquecer que, além de tudo isso, Deus, nosso Criador, nos fez co-criadores, portanto, agentes do seu amor. E se a gente prestar muita atenção, Jesus ressaltou 2 mandamentos muito importantes, que são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Além disso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade nos traz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Então não é possível que Deus, em sua misericórdia, bondade, justiça e amor, nos deu mandamentos que nós não fôssemos capazes de cumprir. Então nós somos sim agentes desse amor. Todos os dias Deus emana esse amor por nós, seja nas atitudes que o Fred falou pra gente, ou em outras que você conhece no seu dia a dia. E nós precisamos distribuir esse amor, dia após dia. Seja na relação com os nossos amigos, com os nossos familiares, com o próximo que a gente não conhece e todas as outras pessoas. E quando nós não propagamos esse amor, quando a gente represa isso dentro da gente, nós fatalmente adoecemos, sentimos a tristeza, sentimos o vazio. Então é necessário que esse amor flua de Deus para nós e de nós para o outro. E nesse ponto que a Camila falou sobre o fluxo desse amor, é importante entender o seguinte: Paulo falou que se ele entregasse todo o seu dinheiro, que se ele falasse todas as línguas, tanto a dos homens como a dos anjos, se ele não tivesse amor, de nada adiantaria. Nós podemos fazer esse movimento para a nossa vida prática, e aqui vamos puxar para os espíritas, lá no nosso trabalho assistencial no Centro Espírita. Eu tenho que olhar para as minhas ações, tanto no trabalho mediúnico, na evangelização, no trabalho assistencial, o que está por trás daquela ação. Realmente existe amor ou eu faço simplesmente de modo automático? Já que nós somos um intermediário do amor de Deus para as outras pessoas, nós precisamos entender isso. Porque se por algum motivo estamos no modo automático, sem realmente sentir ou tentar entender, tentar buscar esse sentimento de amor e colocá-lo na nossa prática diária, não faz muito sentido, não adianta. Mas é claro que é fundamental praticarmos a caridade. Aqui ninguém está falando que não é para fazer, porque já que eu não tenho amor, não vou fazer. Não, não é essa a ideia. A ideia é que nessa construção de relação com as pessoas, você desenvolva esse amor e possa entender esse fluxo divino que emana de Deus, passa por você e você tem um papel de distribuir esse amor para as pessoas. E precisamos lembrar também que esse amor, ele não se apega ao material simplesmente. Ele não é um amor material de distribuir as coisas. Esse amor é um amor que exige renúncia. Exige muitas vezes que nós façamos coisas que ao nosso olhar não são muito agradáveis, não são muito legais. E aqui eu cito a grande irmã Dulce com a sua frase que eu carrego com muito carinho, que ela diz assim, que quando Jesus nos disse amar ao próximo como a ti mesmo, é como a ti mesmo com grifo. O que isso significa? Quando a gente pensa em fazer um amor, em fazer algo, a caridade para alguém, a gente precisa levar em consideração o que nós gostaríamos que as pessoas nos fizessem. Então esse amor é muito mais do que dar uma roupa, um alimento, é despender o seu tempo, é despender o seu tempo para ouvir o outro, para estar junto com ele, para dar oportunidades para ele crescer. Então, pessoal, o que a gente pode tirar dessa lição sobre o amor e sobre a carta de Paulo? Deus é amor, nós somos beneficiados por esse amor e o papel fundamental da nossa existência é distribuir esse amor. Que a gente possa colocar isso em prática no nosso dia a dia e te espero no próximo programa. Forte abraço. Até mais, pessoal. Até uma próxima. Bom, então eu vou para você...
Então, como Paulo disse na sua carta, O cara me ama. você tem que treinar passada. A gente tá junto nessa. Pra cima dele. Pra cima dele. Pra cima de quem? Espalhe todo o amor que você seja capaz de dar e você vai perceber como a felicidade se fará presente na sua vida. E quando o amor está presente nas nossas vidas, entendemos que há beleza em viver e que somos essenciais uns para os outros. Eu te desejo todo o amor que houver nessa vida. Na próxima semana, o Luz Espírita traz à tona a caridade, que nada mais é do que o amor em ação. Eu espero você. Lembrando que você pode rever este programa e todos os outros no nosso canal no YouTube, TV Rede Luz Espírita. Acesse. Até a próxima!